Olá, me chamo Guilherme Dornelles Espíndola, sou estudante do curso de História Licenciatura e estou fazendo um trabalho adaptado em vídeo, pois tenho então transtorno do espectro autista, né, o TEA, altas habilidades e TDAH. O trabalho então é sobre a questão então do feminismo, né, alguns acontecimentos principalmente da década de 60 e também como eles reverberaram na atualidade. Então, para contextualizar, é preciso então entender que existiu então a primeira onda feminista, né? Essa onda então se deu mais pelos direitos civis, principalmente a questão ao voto, né? Foi algo que foi bem buscado, né? Esse voto feminino e a inserção então da mulher nos direitos civis. Mas eu vou me ater então à segunda, né? A segunda onda, que a gente vai ter aí alguns processos interessantes acontecendo na sociedade. Então a primeira questão que a gente tem que né, analisar é a Guerra Fria, né, que é então uma guerra então aí de poderes entre os Estados Unidos com o sistema capitalista e a União Soviética então com o sistema socialista influenciando todo o globo nesse período, inclusive tendo, né, essas influências socioeconômicas, e elas também são influências políticas que acabaram então influenciando, né, as mulheres nesse período. A gente teve alguns eventos importantes, né, inclusive a ascensão aí do movimento feminista negro, né, mas eu vou me ater então aos protestos que ocorreram no Miss América, que foram então protestos justamente contra essa padronização e essa objetificação da mulher, né? Então, as protestantes levaram então alguns objetos que simbolizavam, né, essa questão da objetificação, então ocorreram esses protestos para justamente chamar a atenção das pessoas nesse sentido, então, de objetificar a mulher enquanto um corpo só, ou também tentar desfazer essas conexões que existem de padronização, né, do corpo feminino. E aí a gente consegue ver que todo esse processo feminista ele consegue grandes feitos, principalmente nessa época também. A gente também tem a questão, né, dos direitos reprodutivos, principalmente. Então a gente tem pílula anticoncepcional chegando, a gente tem algumas, né, tecnologias que são utilizadas para os direitos das mulheres. E aí a gente pensa que tudo isso, né, tá dentro de um espectro histórico, né? A gente consegue então visualizar isso enquanto cronologia e a gente consegue entender então que nos dias atuais isso, né, foi a base, né, esses movimentos foram a base para muitos direitos que a gente acaba tendo aí na sociedade atual. Então, citando, né, como que essas manifestações, essas lutas por esses direitos tiveram então na sociedade atual. Nós temos então, por exemplo, algumas leis específicas, né? A Lei Maria da Penha, aqui, por exemplo, no Brasil. Então a gente consegue ter essas leis para fomentar então a igualdade entre homens e mulheres. A gente tem várias questões específicas voltadas então para, né, as questões das mulheres. Então a gente pode olhar, por exemplo, como o feminicídio, né, que é uma lei que enquadra, né, o crime, né, e aumenta, né, esse prazo então de prisão para a pessoa então que comete esse crime, para o homem que comete esse crime, principalmente com a mulher dentro então aí de um sistema né, domiciliar, enfim, né, então a gente tem essa questão também. Outra questão são as campanhas então que a gente tem contra a violência contra a mulher. A gente também tem índices muito altos ainda de violência que a gente consegue ver no mapa da violência através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a gente tem toda uma questão, uma campanha de conscientização para o combate à violência contra a mulher nos dias de hoje, principalmente utilizando aí as questões da internet, né? Então a gente também tem que entender
que se popularizou muito mais a causa, né? Não que a causa não fosse popularizada, mas a gente conseguiu então popularizar muito mais e conseguimos alguns avanços grandes para as mulheres na sociedade atual. Obviamente a gente ainda não chegou, né, dentro de um ponto esperado dessa igualdade. A gente precisa lutar muito para que isso ainda aconteça, mas foram então aos poucos que as mulheres foram conquistando alguns direitos importantes, como por exemplo, né, o direito ao voto, como por exemplo o direito ao divórcio. A gente tem aí alguns direitos importantes. A questão então de olhar para a mulher no mercado de trabalho, né, de a mulher conseguir então escolher qual caminho profissional ela vai querer, né, atuar ou não, e também ela garantir a segurança financeira, né, para essa mulher, no sentido de que homens e mulheres, né, receberem a mesma proporção salarial para o mesmo cargo, fazendo exatamente as mesmas atribuições. A gente sabe que isso ainda é um empecilho para algumas mulheres no nosso país, né? Então, de forma loco-regional, né? De forma então local, né? Olhando isso na nossa sociedade aqui brasileira e na minha sociedade rio-grandense, por exemplo, a gente tem algumas questões incorporadas, então, de leis específicas que garantem, né? Ou pelo menos visam garantir essa, né, igualdade. E a gente também tem algumas casas, né, de acolhimento aqui, principalmente em Porto Alegre, onde essas mulheres também são acolhidas quando elas estão passando por algum processo de violência conjugal, né? Então elas têm que ficar afastadas então de suas casas e elas conseguem então ter essas casas como refúgio. Isso é algo que é extremamente importante numa sociedade que visa lutar pela igualdade feminina, né? Para que a gente consiga então ter uma sociedade cada vez mais justa para todos. Muito obrigado, agradeço.